Sabe aquela sensação de que alguns sistemas inteligentes fazem mágica? Como é que eles pegam um mundo de informações bagunçadas e, de repente, apresentam uma resposta que faz todo o sentido? Pois é, hoje a gente vai puxar essa cortina e dar uma espiada em como essa mágica realmente funciona por dentro. Então, bora lá! O nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai começar com um jogo que muita gente conhece e vamos terminar entendendo como a inteligência artificial consegue encontrar padrões que, a olho nu, ninguém veria. Para começar, vamos dar uma olhada num jogo que parece que lê a nossa mente. Mas o segredo não é mágica, não. Na verdade, ele usa uma estrutura de dados que é, ao mesmo tempo, super poderosa e, eu diria, até bem elegante. A pergunta que não quer calar é: como isso é possível? Com um universo de milhares e milhares de personagens, como é que umas pouquinhas perguntas de sim ou não são suficiente para ele acertar em cheio? Qual é o truque? A estratégia é simplesmente genial. Tudo começa com uma única pergunta, que, de cara, já racha o universo de possibilidades no meio. Por exemplo, o personagem usa armadura de alta tecnologia? Pronto. Só com isso, a gente já criou dois caminhos, dois mundos completamente diferentes para explorar. Se a resposta for sim, a gente segue por um caminho que vai ficando cada vez mais estreito. A próxima pergunta já é muito mais específica, né? Ele é um bilionário e gênio inventor? Outro sim aqui e, bum, chegamos no Homem de Ferro. Viu como as possibilidades diminuíram drasticamente? Agora, e se a resposta lá para a primeira pergunta tivesse sido não? Bom, aí o jogo levaria a gente para um universo paralelo. A pergunta seria outra, tipo, ele tem superpoderes que nasceram com ele? E a partir daí um novo leque de opções se abre. Homem-Aranha, Thor, Hulk. É essa lógica de ir dividindo, de criar galhos, que torna tudo tão eficiente. E isso que a gente acabou de ver em ação tem um nome, claro. Se chama árvore de decisão. É basicamente uma maneira de organizar a informação de cima para baixo numa hierarquia. Pensa assim, cada pergunta no meio do caminho é um nó, e cada resposta final, lá na pontinha, é uma folha. Beleza, vamos em frente. Porque essa estrutura de árvore é um conceito fundamental não só para jogos, mas para a ciência da computação como um todo. E toda árvore tem a sua anatomia. O ponto de partida, que é a primeira pergunta, é a raiz. A partir daí, cada nova pergunta é um nó. As respostas de sim ou não criam os ramos, que são os caminhos que a gente pode seguir. E no final de cada caminho a gente encontra as folhas, as respostas finais. O mais importante é essa ideia de hierarquia, uma organização bem clara, de cima para baixo. E aqui está a parte mais impressionante: o ganho de eficiência. Se a gente fizesse uma busca linear, à força bruta, teríamos que checar cada personagem, um por um. Uma loucura. Já a busca em árvore é um processo de eliminação inteligentíssimo. A complexidade, O de log de n, significa que ela continua absurdamente rápida, mesmo se a gente tiver milhões de itens. Então, árvores são fantásticas para organizar dados que têm uma hierarquia, de cima para baixo. Mas, vamos combinar, o mundo real raramente é tão organizadinho assim. Ele é muito mais bagunçado, né? Mais interconectado. E aí fica a pergunta: como a gente modela sistemas complexos onde não existe um começo claro ou uma hierarquia? Pensa numa rede social. Não tem um usuário raiz. Todo mundo pode se conectar com todo mundo. Ou no mapa do metrô, com aquele emaranhado de linhas e estações. Uma árvore simplesmente não dá conta. Então, o ponto crucial é que a gente precisa de outro jeito de pensar sobre os dados. Uma estrutura que consiga abraçar essa complexidade. E é aí que entram os grafos. Um grafo, na sua essência, é uma estrutura para modelar relacionamentos. É bem simples. Ele tem duas partes: os vértices, que são os pontos ou as coisas individuais, tipo pessoas, cidades, o que for, e as arestas, que são as linhas que conectam esses pontos. Não é uma escada, é uma teia. E aqui a gente vê a diferença gritante. Uma árvore tem aquela estrutura rígida de pai e filho, sem voltas, sem ciclos. Já um grafo é uma rede, é flexível, um ponto pode ter várias conexões, pode formar ciclos, pode ter vários caminhos para ir de um lugar a outro. Na verdade, uma árvore é só um tipo de grafo bem específico, um grafo mais comportado, digamos. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil. Vamos construir uma pequena rede social. O primeiro passo é colocar as pessoas na jogada: Alice, Bob, Carol, David, Eve e Frank. Cada um deles é um vértice no nosso grafo.
Agora, com as pessoas lá, a gente desenha as conexões entre elas. Essas são as arestas. E aqui tem um detalhe muito poderoso. As arestas podem ter propriedades, como um peso. Uma amizade mais forte, tipo entre a Alice e o Bob, pode receber um peso maior para mostrar a intensidade daquela relação. E essa estrutura está por trás de um monte de tecnologia que a gente usa todo dia. Sistemas de recomendação, por exemplo, pessoas e filmes são os vértices, e os likes são as arrestas. A IA procura os vizinhos nesse grafo para sugerir o próximo filme. O GPS faz a mesma coisa. Cidades são vértices, estradas são arestas, e ele calcula o caminho mais curto nessa teia toda. Bom, até agora a gente viu como representar dados quando as relações já são conhecidas. Mas e se o desafio for o contrário? O poder de verdade da IA aparece quando ela precisa encontrar a estrutura que está escondida no meio do caos. Esse é o desafio final da nossa análise. Imagina uma nuvem de dados de compras de milhares de clientes. Como uma IA consegue olhar para essa imensidão de pontos e dizer, olha, essa galera aqui forma um grupo que adora produtos orgânicos, e aquele outro grupo ali é fã de tecnologia. Uma das respostas mais elegantes para isso é o algoritmo K-means. O processo é quase uma dança. Primeiro ele joga alguns pontos centrais, os centroides, de forma aleatória nos dados. Depois, cada ponto de dado se junta ao centroide mais próximo, formando os primeiros grupos, os clusters. Aí, o algoritmo recalcula o centro de cada grupo e move o centroide para lá. E ele repete esse processo de juntar e atualizar, refinando os grupos até que tudo se estabilize e os centros não se mexam mais. No fim das contas, o objetivo do K-means é esse: juntar o que é parecido. E ao fazer isso, ele acaba revelando padrões que estavam escondidos ali no meio da bagunça inicial. Ele transforma dados brutos em insights de verdade, seja para segmentar clientes, detectar fraudes ou até organizar documentos por assunto. Então, para a gente fechar, aqui está o resumo. Pensa assim: árvores são para dados organizadinhos em hierarquia, como pastas no computador. Grafos são para bagunça conectada do mundo real para modelar redes complexas. E os algoritmos de clusterização? Eles são como detetives que chegam nos dados e começam a encontrar os grupos e padrões que a gente nem sabia que existiam. Isso nos leva a uma reflexão final. Da próxima vez que uma recomendação aparecer na tela, que o GPS calcular uma rota ou que um feed de notícias se organizar de um certo jeito, vale a pena pensar: quais dessas estruturas ocultas, árvores, grafos, clusters, estão trabalhando nos bastidores para dar forma e sentido à informação que a gente consome?